estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os milhares e milhares e milhares de inscritos aqui no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram, e utilize, como vocês muito bem fazem, e é rigorosamente verdadeiro isso, a página dos comentários, né? Nós criamos um membro apoiador do canal, é muito importante, membro apoiador do canal. É uma coisa muito simples ser membro apoiador do canal, você clica, né, está escrito lá, seja membro, e você tem dois mecanismos de você apoiar o canal. É muito fácil. Entra no computador, pelo Android, e muitas vezes alguns me disseram que no iPhone tem alguma dificuldade. Nesse caso, entre pelo computador, é muito rápido. Olha, 3 minutos, se tanto, você pode ser um membro apoiador do canal. E por que isso é importante? Para defender o jornalismo independente, plural, democrático, de qualidade, especialmente que nós estamos entrando agora no ano de 2022, que vai ser um ano bastante turbulento e fundamental para a história do Brasil, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Lembro também, vale destacar, que nós estamos organizando uma série de entrevistas, inclusive amanhã nós estamos fazendo uma entrevista que vamos postar no dia seguinte, e temos uma série de outros que nós já articulamos agora para janeiro, porque é natural, nesse período período chamado de festas, né, a questão das entrevistas fica um pouco difícil, pessoas estão se deslocando, etc. É natural, né, um ano tão tenso como foi esse, tá bom? Aí nós temos, como eu sempre digo, as entrevistas são quase 200, é uma verdadeira universidade, uma universidade aberta, no sentido plural, democrático, coisas muito boas. Eu tenho certeza que vocês aí continuarão gostando das entrevistas que nós estamos preparando agora para o mês de janeiro, né? É engraçado, a política saiu de férias, mas os problemas não, os problemas brasileiros continuam. E não só os problemas estruturais, aqueles que nós já conhecemos e falamos tanto aqui, como também as questões conjunturais, vide a tragédia da Bahia. E, pelo que se informa o Serviço de Meteorologia, as chuvas devem ser muito fortes também no norte de Minas e devem atingir, descendo regiões do Sudeste. Ou seja, é muito preocupante, portanto, o sinal. Enquanto isso, a gente vai entrar nessa discussão para ver onde está o Mandrião, né? O que o Mandrião está fazendo? E veja que eu não exagero, quando nós colocamos a etiqueta de Mandrião no Jair Asmodeu Bolsonaro, né? É engraçado quando eu digo que a política saiu de férias, que eu paro e vou olhar o que está acontecendo, né? E passei por todos os jornais, sites, blogs, passei por tudo, como eu faço todo santo dia. E é tão interessante falar que a política saiu de férias, que eu estou citando aqui a Folha de São Paulo, a Mônica Bermo, que sempre tem informações importantes, tal, né? E hoje tem lá para mostrar, ex-ministro e aliado de Temer diz que pode votar em Lula em 2022. Caso o nome da terceira via não chegue ao segundo turno, Carlos Marum afirma que pode escolher o petista contra Bolsonaro. Aí a pergunta que você, nós fazemos, que importância tem uma? Nenhuma. Isso vai abalar a cotação do dólar, vai fazer a Bolsa disparar, vai resolver o problema da Rússia com a Ucrânia? Não tem importância nenhuma. Quem é Carlos Marum? Primeiro, nem mandato tem. Quando tinha, era inexpressivo, né? E ele está dizendo, olha que coisa complexa, que se a terceira via ninguém chegar ao segundo turno, só chegar Lula e Bolsonaro, ele está pensando, olha, que coisa importante, que ele poderá votar no Lula, mas que importância tem isso? É um cidadão entre 213 milhões de brasileiros, uma parte desses aqui vão votar, evidentemente, então, cidadão, quando sai uma notícia assim, é sinal que não tem nada, zero, né? Então, é esse vazio. Vale lembrar também que alguns deputados, especialmente da Bahia, têm se mobilizado muito, né? Senadores, o governador, né? Tem ido à região, e realmente a situação e as imagens que todos vocês devem estar assistindo também, são catastróficas, são extremamente preocupantes, né? Tudo que a gente está vendo. E aquela história, o governo promete que vai mandar um dinheiro X, não manda ínfimo, 10% daquilo, 5% muitas vezes o que diz, e a questão toda é que esse recurso é para uma intervenção imediata, não vai resolver a questão em sequência, que é a reconstrução.
né? Que não é fácil a reconstrução das casas, da infraestrutura destruída, indenização das pessoas que perderam todos os seus bens, tudo isso que é um problema gravíssimo. Aí voltamos a uma questão que falta discutir no Brasil tanta coisa, e isso é que importa. Não é essas alianças políticas sem ideias, sem planos, sem programas, sem projetos, sem nada, né, que a gente vê aí. Paulo com Pedro, Maria com José, e daí? Não, é discutir questões que importam. Por exemplo, defesa civil. Ninguém quer falar de defesa civil. Você quer assustar uma discussão política, você fala, vamos discutir defesa civil, todo mundo sai correndo, né? Porque é uma discussão que não interessa muito, isso é fundamental, porque você planejar a defesa civil com antecedência, portanto, fazer um trabalho de prevenção frente às catástrofes, né? E isso não é feito. E isso não é feito e dá nessa situação que nós vivemos aí, que é terrível, 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 terrível. E o que nós estamos assistindo na Bahia mostra isso, e mostra, porque ele enviou o Bolsonaro, está lá em Santa Catarina, andando de jet ski, brincando, fazendo palhaçada, uma coisa horrorosa, tal, né? Mostrando que ele não tem a mínima empatia com as necessidades do povo brasileiro, ele não está nem aí. E a pandemia demonstrou isso durante 2 anos, especialmente nesse ano, nós vimos os crimes que ele fez, né? E que ele continua agora querendo matar as crianças, porque o sonho dele, acho que atingiu 1 milhão de mortos, nós já passamos 620 mil, presumo que o sonho dele seja esse, agora quer matar as crianças, e começa a jogar as autoridades sanitárias contra as famílias, médicos contra as famílias, contra pais, que muitas vezes as pessoas não têm formação, e ao presidente falar, elas dão ao presidente um poder sobre a vida, especialmente daquelas pessoas menos informadas, que se o presidente está falando isso, eu não vou tomar, não vou deixar meu filho tomar. E nós somos um país, tradicionalmente, que sempre vacinou. Nós nunca tivemos problema com vacina. Tantas vacinas, desde a vacinação infantil, das grandes campanhas que o Brasil sempre teve, inclusive, e é curioso, e eu insisto, como esse governo aí, com forte presença de militares, não tem a concepção, não estou fazendo julgamento, hein? Eu falo, não tem a concepção que teve durante o regime militar um projeto nacional, né? Evidentemente, que projeto é esse? Aí podemos discutir, tem meu curso sobre a ditadura brasileira, né? Vocês podem encontrar no meu livro, podem passar também no meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil dos comentários ao século XXI, né? Mas o que nós estamos vendo é uma coisa absolutamente nova, disparatada, né? Que é esse descompromisso de uma instituição permanente de Estado, no caso as Forças Armadas, em particular o Exército, com questões que evidentemente já estavam resolvidas de há muito, como a questão da vacinação, né? Mas é para mostrar que há um descompasso, inclusive sobre a questão de projetos, sobre a questão do papel da infraestrutura, o posicionamento no mundo, a relação com os Estados Unidos, etc, 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 etc. E isso mostra, se ele já está fazendo todo esse rolo, né, no finalzinho agora do ano, como é que será 2022? Claro que, eu digo, parece a música Cielito Lindo lá, que aqui foi adaptado, né? Está chegando a hora, né? Está chegando a hora do fora Bolsonaro, esse homem vai embora, vai sumir, graças a Deus, nós vamos nos livrar desse encosto, que é um verdadeiro encosto nacional. Se ele será candidato até o final do processo eleitoral, eu não sei, ele pode renunciar, pode arrumar um pretexto, falar que está com problema de saúde, arrumar alguma coisa, que se ele perceber e não chegará, que ele não chegará ao segundo turno, e ele vai ver, e aí ele arruma um meio de cair fora, porque ele vai ser fragorosamente derrotado a 2 de outubro, que é o primeiro turno do ano que vem, e ele arrumar algum tipo de pretexto. E nesse processo todo ele vai deixar um país em frangalhos, um país destruído. Aguardem o que vai acontecer. Se ele já está atacando agora a vacinação de crianças, ele quer a morte agora das crianças, o sonho dele é matar agora as crianças, assim como era matar os adultos, matar os idosos, né? E nós vimos o que ele fez no Brasil. Agora, o foco é justamente a questão das crianças. E vai ter muita coisa, por exemplo, greve de servidores. Eu já tinha cantado essa bola aqui, vocês são testemunha. Tudo indica, né, que teremos uma grande greve pela primeira vez nesse governo, né, uma greve de servidores federais. E a questão do aumento salarial é uma categoria do executivo. Vale lembrar que muitas vezes quando se fala de servidores públicos, há uma confusão da média salarial. A média salarial do executivo é muito inferior à média salarial do judiciário e do legislativo.
estou me referindo aos funcionários, é muito inferior, né? Não se aproxima a média salarial do legislativo ou a média salarial do judiciário. Isso é importante destacar, deixar bem registrado. E eles estão há muito tempo com o salário congelado e absolutamente defasado o salário. E agora ele privilegia o Bolsonaro, e na própria reforma da Previdência privilegiou os militares, agora fazendo um aumento salarial que não vai atender a maior parte do funcionalismo público federal, do executivo, entenda-se. E a tendência é que ocorra pela primeira vez, uma grande greve dos servidores. A Receita Federal, vocês estão acompanhando, né, que eles já estão devolvendo os cargos, e a tendência é que isso se espalhe por outras categorias do funcionalismo público. Ou seja, antes do Carnaval, portanto, né, a tendência é que nós já estamos num processo de greve nacional dos servidores. E aí eu quero ver como é que esse governo vai agir frente à primeira greve efetiva, né? Ele vai ameaçar, vai tentar rasgar o que determina a Constituição, vai ameaçar os servidores, falar em demissão, falar em mobilização, depende da extensão da greve, porque eu creio que essa greve vai se estender e muito, por todas as categorias do executivo, porque é uma absoluta injustiça o que está ocorrendo com a categoria dos funcionários, né? Inclusive, não há preenchimento de vagas há muito, diminuiu o número de funcionários públicos, vai atingir as universidades federais, pode registrar. Então, a tendência é essa. Por outro lado, eu primeiro citei a questão da vacinação infantil. Começaremos o ano com essa questão muito candente. Outra, a questão da greve dos servidores federais. Outro, você pega os indicadores econômicos, todos eles demonstram que o ano que vem teremos um período de estagnação combinado com inflação, a não ser que ainda dispare mais, o que já é um absurdo, a taxa de juros para tentar segurar o consumo, e isso é péssimo, né? Porque aumenta a dívida minha, sua, nossa, de todos, né? Cria problema para novos empreendimentos e transfere dinheiro do setor produtivo e dos assalariados e dos mais pobres para o setor financeiro. Então, é um verdadeiro absurdo essa estratégia de tentar conter a força da inflação e não buscar, através de uma forma organizada, ter um plano do governo para que consiga enfrentar os gargalos, por exemplo, da inflação de alimentos, que se você tem um governo, é possível enfrentar a questão da inflação de alimentos, assim como a inflação no preço dos combustíveis. Basta você ter governo. A grande questão vai se demonstrando, e agora na Bahia, com essa tragédia ficou claro, não há governo. Nós somos um país sem rumo. É o caos, é a bagunça. Ele vai empurrando com a barriga, o Jair. O Jair vai empurrando com a barriga, não está nem aí. Então, nós vamos ter o problema da pandemia, a permanência da pandemia, e você note as preocupações de vários governos europeus com a variante Ômicron e o que pode ocorrer. No nosso caso, tem a questão da vacinação, inicialmente com a questão da vacinação infantil, né? Temos, então, a questão da greve, tudo indica, dos servidores federais, o agravamento da crise econômica, a tendência é essa, agravar a crise econômica. Nada indica, não há nenhum sinal de recuperação econômica, recuperação em V, como dizia o Paulo Guedes, isso é tudo zero, não há recuperação em V, coisa alguma, né? O cenário, portanto, é muito, 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 muito preocupante. E no caso social, a crise social que o país vive, os milhões de desempregados, os invisíveis, né? Aqueles que nem sabem se são invisíveis ou não, que são outros milhões. A gente anda pelas grandes cidades e vê essa terrível crise que aí está, assiste essa terrível crise, que não é fácil, é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo e que precisa, mais que necessário, a ação do poder público, e não tem ação do poder público. E o Bolsonaro vai usar toda a estrutura de Estado para perseguir adversários de todas as formas. Polícia Federal vai tentar usar, apesar certamente da resistência de delegados e investigadores, mas ele vai usar a Polícia Federal, a ABIN, Agência Brasileira de Informação, o Gabinete de Segurança Institucional, né, e vai para tentar coagir os seus adversários de todas as formas. Ele vai usar a estrutura de Estado para tentar alterar o desastre eleitoral da sua candidatura. Ele vai fazer isso. Por outro lado, no campo econômico, basta ver a bagunça do orçamento e dos
gastos governamentais, deixar uma economia em frangalhos, e uma estrutura, um orçamento em frangalhos. A estrutura de Estado, então, destruída, porque toda essa gentalha, essa caterva que ele levou para o governo em janeiro de 2019, sabe que vai perder o bem bom. Então, todos esses vão aproveitar para desorganizar ainda mais a máquina de Estado. Então, vai ter muita tensão. E vai apontar também, e esse é um ponto que pela primeira vez está sendo dito aqui e vai ser reproduzido fora, aguardem, que nesse cenário de tensão que eu estou apresentando, estou falando da pandemia, especialmente da vacinação de crianças, greve dos servidores públicos federais, agravamento ainda mais da crise econômica e muita tensão social, a política dele, da sua caterva de destruir o aparelho de Estado. Como é que vai ficar nessa história toda? As Forças Armadas, em especial o Exército. Aí é a grande questão. Como é que vai ficar o Exército nessa história? Esse é uma questão, um ponto central, porque caso tenha, por exemplo, uma paralisação em massa dos servidores públicos federais, ele vai ameaçar, eu sei, é um homem cruel e covarde, incompetente, tem problemas cognitivos, deveria ser interditado judicialmente, né? Nós sabemos, ele vai querer aí dar uma de machão, naquele estilo miliciano, porque ele é um miliciano, ele não é um presidente da República, é um homem que tem as mãos sujas de sangue, né? É o maior assassino da história brasileira, não podemos esquecer disso. Ele vai tentar rasgar os princípios constitucionais. Caso, e é o cenário que se apresenta, teremos um primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, já de muita tensão. E nesse espaço, isso é importante, vai ter a janela partidária, aquele troca-troca permitido pela legislação, até 6 meses antes das eleições. Então, no finalzinho de março, a tensão vai ser muito, 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 muito grande. E nessa situação toda, de enorme tensão, ele vai tentar peitar os movimentos sociais que vão estar presentes, né, vão reaparecer, e isso nós podemos discutir por que eles sumiram nos últimos 3 anos, essa é uma outra discussão, importantíssima, mas vamos deixar para um outro momento, e ele vai tentar peitar, e aí vai tentar usar de artifícios e vai querer jogar o Exército na cena política. Em suma, o que ele quer é confusão, numa linguagem mais vulgar, ele quer criar o caos, ele precisa do caos, ele necessita do caos. Nós somos um dos primeiros a lembrar aqui no Brasil o livro do Julian Diempolo, né? A questão do caos, né? dos engenheiros do caos, dos construtores do caos. E o Bolsonaro vive disso. Os 3 anos que já estão se findando, o que ele tem de vitrine para apresentar de bom? Nada. Não tem nada. Não tem na infraestrutura, não tem na educação, na ciência e tecnologia, na saúde, estou falando de coisas boas. Não tem nada. Se você for passar toda a estrutura, o posicionamento do Brasil no mundo exterior, nada. Hoje o Brasil é um país isolado, não é mais um Estado pária, como foi quando Ernesto Araújo era ministro das Relações Exteriores, mas é um Estado que não conta, ninguém chama, ninguém interessa, está jogado ao léu, né? E a tendência, portanto, numa situação como essa, ele acirrar cada vez mais as contradições, agravar a crise econômica, a crise social, a tensão no Estado, e vai usar da sua caterva, né, dos seus braços, e pode garantir, nesse processo de agravamento, de tensão, de ebulição social, que ele vai querer jogar as Forças Armadas nisso também, ele vai ser abandonado. Porque o Centrão, e especialmente o partido que ele está, que é quem é o dono, porque partidos no Brasil têm dono, o Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, a tendência do boy é o seguinte, o boy vende a mãe e entrega. Então, qual é a tendência? O boy é abandoná-lo. Se perceber que toda essa tensão vai ter um reflexo e terá negativo eleitoral para ele e sua caterva, o boy vai se afastar, porque tem a questão da grana, que é o dinheiro gasto numa campanha presidencial. Note que muitos dos partidos que têm registro eleitoral não vão lançar candidato a presidente. Muitos até gostariam de lançar candidato a presidente para marcar a posição, mas não farão. E sabe por quê? Porque vão optar por gastar os seus recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral
para eleger uma bancada maior da Câmara dos Deputados, principalmente porque vai ter a cláusula de barreira dos 2%, e aí vai ser necessário a formação também das federações. Então, muitos desses partidos jogam o seu destino na eleição de 2022, e por isso que precisam desse recurso para aumentar suas bancadas, atingir o quórum mínimo e se garantir para continuar recebendo recursos poupudos, fabulosos, recursos públicos, como é de conhecimento de todos, né? Sendo assim, quando esses partidos perceberem isso, por exemplo, o PL vai gastar uma parte do seu dinheiro, que poderia ampliar ainda mais sua bancada, vai receber, é verdade, muitos bolsonaristas nessa janela partidária, agora no final do primeiro trimestre, né? Mas o objetivo era ter uma boa bancada em 2023. Só que vai gastar parte desse dinheiro por uma candidatura natimorta. A candidatura Bolsonaro é uma candidatura natimorta. E o que vai ocorrer é que vai chegar um momento, e o Valdemar é muito esperto, o Valdemar dá nó em pingo d'água, é que ele vai perceber, se continuar colocando dinheiro numa candidatura natimorta, ele está queimando dinheiro. O dinheiro que não é dele, é seu, meu, é nosso. E ele vai colocar esse dinheiro para eleger a maior parte da bancada. Por quê? Porque o cálculo do fundo partidário, o fundo eleitoral, é pela Câmara dos Deputados, pelo número de parlamentares que você tem na Câmara dos Deputados. Então, isso é uma questão extremamente importante. E aí, nessa história toda, ele vai, a tendência é essa, ele vai se sentir a possibilidade do fracasso, e ele será um fracasso a candidatura a Bolsonaro, ele vai tirar o time dele de campo e o Bolsonaro vai ficar isolado. Aí ele vai ficar só com os extremistas, que não vão garantir, evidentemente, qualquer possibilidade dele chegar ao segundo turno. E nessa situação bastante provável, né, a tendência é o Bolsonaro pensar duas vezes se vai manter ou não sua candidatura. E aí ele pode usar muitos dos artifícios, né? Um deles, invocar a questão da saúde, que ele está com sérios problemas de saúde, colocando em risco para defender o povo, em nome de Jesus, Deus no comando, todas aquelas bobagens e tal, e que ele optou por abandonar a candidatura à reeleição, aí apoiaria um terceiro candidato, e aí ficaria no exercício do cargo, fazendo todas as maldades possíveis e argumentando que não é candidato, criticando a reeleição, aí de forma oportunista, vai criticar a reeleição, e aí ele se mantém no cargo, porque sabe que vai ser fragorosamente derrotado, e tenta, nesse período, articular uma defesa para futuros processos judiciais que certamente vão recair sobre ele a partir de 1º de janeiro de 2023. Esse cenário que eu estou desenhando, e nesse espaço, vocês sabem, a floresta, a árvore não oculta a floresta, usamos sempre como referência aquela passagem da Bagaceira, romance do José Américo de Almeida, ver tudo não cabe ver tudo, né? A gente acha que vê tudo, mas é ver bem, né? Isso que é a grande dificuldade, né? Não é achar que tem condições de ver tudo, tal. O Zé Américo, lá, ele faz uma espécie de manifesto no início da Bagaceira, como se fosse não vou chamar de manifesto regionalista, porque alguém que conhece bem o período vai lembrar do manifesto de, se não me engano, 1926, né, do Gilberto Freire, né? Ver bem não é ver tudo, né? Mas ver o que os outros não veem, né? É o que ele está falando. E é verdade, você não consegue ver tudo, a complexidade de fenômenos que estão ocorrendo só em números. Mas a gente tem de ter a sensação de escolher aquilo que é determinante. Senão você perde o senso do que é determinante para a história. Esse é um trabalho do historiador. É um trabalho, por exemplo, que eu fiz aqui no meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, de ver o que é determinante na história do Brasil. Você não vai, se você falar de 500 anos de história e fazer 1500, 1501, 1502, 1503, etc, 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 não é assim que se faz história. O analista, o historiador, ele não junta simplesmente fatos aparentemente desconexos. Ele busca dar uma visão de totalidade. Esse é o papel da ciência da história. Por isso que a história é uma ciência, não é um mero acúmulo de fatos, que vão se juntando, né? Como se você pegasse numa cesta de papel, você vai usando, você vai jogando papel, pá, 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 pá. É mais do que isso, é mais do que isso. Você tem de entender quando um fato é um acontecimento histórico, não é um simples fato, virou um acontecimento. E
buscar esse acontecimento numa visão de totalidade, para compreender o processo histórico, sabendo que o momento é parte do movimento. Aqui, então, esse cenário que eu estou desenhando é que o Bolsonaro já percebeu que a hora dele chegou. Ele está fazendo as férias, fazendo tudo isso, que isso tudo vai acabar. Tudo pago com o nosso dinheiro, com cartão corporativo, gastando fortunas no cartão corporativo. Né? Isso quando parte da população vai procurar osso de primeira, osso de segunda. E mais de 100 milhões têm insegurança alimentar. Mas isso não afeta, ele não tem empatia. Mas não é só ele que não tem empatia com o povo brasileiro, especialmente com os mais pobres. O Exército tem empatia? Nenhuma. Pegou até dinheiro, desviou dinheiro da Covid para comprar picanha e filé mignon. Eu fico lembrando, quando eu vejo isso do Exército, e o Francisco Doratiotto cito, inclusive, aqui, cito 2 livros do Doratiotto. Um é justamente sobre a guerra do Paraguai, que eu acho o melhor, disparadamente, o melhor trabalho sobre a guerra do Paraguai dele, que é o Maldita Guerra. Né? Eu cito também a biografia que ele fez, bela biografia do general Osório, né? Ferida, boca, ficou lá, inteiro lá na guerra do Paraguai e tal. Era o grande ídolo do Exército, não era o Luiz Alves Lima e Silva, do Duque de Caxias, era Osório. O século XX é que transforma o Duque de Caxias. Aí tem várias razões, etc. Tal. Mas vamos lembrar o Exército na Guerra do Paraguai, né? O que foi aquela luta longa. É bom lembrar que o Brasil entra na guerra porque o Paraguai invadiu o Brasil. Viu? Vamos sempre lembrar isso. Invadiu o Mato Grosso, invadiu o Rio Grande do Sul e apresou o Marquês de Olinda, o navio. Né? A embarcação brasileira não podia. Né? Então, esse é aquele exército do sofrimento, tá? Ou lembrar que os pracinhas sofreram sem equipamento adequado na Península Itálica na Segunda Guerra Mundial, quando lá chegaram sem treinamento, etc. Tal, né? E quando eu fico vendo esses daí preocupados com a picanha, com o filé mignon, e muitos preocupados em grana, porque uma parte desses oficiais hoje exerce funções civis no aparelho de Estado, funções comissionadas, e triplicaram ou duplicaram os salários. É uma festa. E toda essa turma, o novo governo que assume em 23, o governo democrático republicano, tem de colocá-los de volta aonde? Os da ativa, nos quartéis, voltar ao trabalho. Se for o caso, dar umas enxadas lá. Eu posso até fazer uma campanha nacional, dê enxada para o bem do Brasil. Lembra? Dê ouro para o bem do Brasil, dê enxada para o bem. Dá para o pessoal trabalhar, capinar. Você imagina, o Pazuello precisa, hein? Capinar, né? As pessoas trabalhando nunca trabalharam, né? E então, e os que estão na reserva, voltar a vestir o pijama, né? Agora, vai ter de enfrentar essa questão. E ele vai usar isso na campanha eleitoral. E já estão falando, que eu já percebi aqui, e tem as gargantas da aluguel, os nazifascistas que usam rádio e TV, concessões públicas, para produzir fake news, e vão produzir muito o ano que vem, eles estão dizendo que é um perigo agora em 23 de um governo comunista. Eles não receberam a notícia que o Muro de Berlim caiu em 1989, em novembro, no dia 9. Eles são gente da pior espécie, é uma gentalha, como diria a doutora Florinda, filósofa mexicana, essa gentalha que está nas rádios e nas TVs, dizendo que tem governo comunista. Comunismo aonde? Quem é comunista no Brasil? Dos candidatos viáveis à presidência da República, 5, 6 candidatos, mas onde estão os comunistas? Cadê os comunistas? Não tem comunismo nenhum. Né? Falta a precisão conceitual. Eles precisam estudar, inclusive, volto a recomendar, leia o meu livro, né? Entender, inclusive, conceitos, porque assim como não tem nenhum candidato comunista, o Bolsonaro não é conservador. Eu não aguento mais ver assim, os conservadores se reuniram, mas quem é conservador? O Bolsonaro, do funk, do proibidão do Bolsonaro, aquele lá, ele é conservador, né? Moral conservadora, dançando com aquela piriguete. Ele é conservador, aquilo vem com toda aquela caterva, aquilo é conservadorismo. Não dá. Eu gostaria que o pastor Mala, por favor, falasse sobre isso. Em nome de Jesus, Deus no comando. Pastor Mala, explique para nós. Pegue a letra do proibidão do Bolsonaro, aquela identificação tão bonita das mulheres como cadelo, o senhor diria, né? Provavelmente, né? Explique isso em termos bíblicos para a gente. Pô, o senhor é um santo, um homem santo. A palavra do senhor é uma bênção. Olha, que figura, né? Que figura. E esse pessoal vai ameaçar também na campanha eleitoral. Vão querer violar o que determina a Constituição. Esse pessoal, Mala e Caterva,
eles vão querer violar o caput do artigo 14. O que diz o artigo 14? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Eles vão tentar violar isso, impor candidatos, ameaçar. Vão estar violando a Constituição. O Mala vai ser um deles, eu conheço o Mala. Né? Apesar que o Mala apoiou o Lula, né, Mala? Lembra? Esse pessoal, são iguaizinhos, Valdemar Costa Neto, essa turma é tudo uma caterva antirrepublicana que conspira contra as instituições, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, com o futuro do Brasil. Porque nós vamos decidir o ano que vem para onde nós vamos, hein? Porque chega, né? Acho que está na hora. E aí vai ser interessante. Hoje o Hélio Gasto faz uma menção na Folha, corretamente uma menção, faz um artigo sobre isso, sobre o bicentenário da independência, né? E ninguém fala do bicentenário. Em momento algum, Bolsonaro falou até hoje sobre o bicentenário, algo importantíssimo, que o governo deveria ter tido uma comissão do bicentenário, né? Produção de material, discussão no Brasil inteiro, publicação de, fazer concurso, republicação de clássicos da historiografia brasileira, tanta coisa, é o bicentenário. Mas ele tem tamanho ódio à cultura, tamanho ressentimento, porque ele é um sujeito que tem problemas cognitivos gravíssimos. Ele só caterva, hein? Porque ele representa, ele é a mais fiel tradução da caterva, dos rastaqueras. E os rastaqueras têm enorme identificação com o Bolsonaro, porque são iguais, e têm ódio. Esse era o grande momento da gente estar, né, discutindo personagens da história, debatendo o Brasil do século XIX, e a história do Brasil de 200 anos, que está aqui no meu livro, pô, seria um grande momento. Vai passar em branco. A única coisa, e aí tem de ser lembrado, que é importante, que é a reinauguração do Museu de Ipiranga, que está belíssima as obras, um grande museu, lindo, 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 como diria o locutor esportivo, célebre, né? E todo o Parque da Independência, né? Deixando toda aquela região ali muito legal. E, pô, afinal, foi ali, as margens do Ipiranga, né? Não é verdade? Como diz o nosso glorioso hino nacional. Até outro dia eu passei pela rua Osório Duque Estrada, estava lembrando dele, que tem até um livro bem interessante, acho que até tem aqui, sobre a abolição, mas aí é uma outra história. É isso, né? Portanto, está chegando a hora. Fora Bolsonaro. Se você gostou dessa e tantas outras lives no meu canal, está entre os milhares de inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta dessa perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, reflexiva, discutindo a história do Brasil, personagens, lembrando de livros, falando de tanta coisa, nem sempre eu consigo atendê-los, porque eu leio os comentários, olha, tem isso, mas não dá, realmente não dá tempo, tanta coisa que eu faço, mas eu tento o mais possível aqui discutir essas questões num outro nível, saindo daquela análise tão profunda, né, que parece profundidade de Pires, né, o Paulo se alia com o Pedro, que tá, a Maria com José, e daí? Ah, mas esse tem na pesquisa 3%, aquele tem 4%, somando vai dar 7%. E daí? Você tem de discutir alianças em termos, insisto, ideias, planos, programas, projetos, é o mínimo. É o mínimo que se exige. Ninguém consegue falar por que alguém está querendo se aliar com o outro, por quê? A primeira pergunta é essa, qual a razão? Há uma identidade ideológica? Nada. A maior parte é por mero oportunismo ou por sobrevivência eleitoral. E o canal tenta sair desse mesmo. Por isso que, se você gosta dessa prestígio, indica o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. É importante ser membro apoiador do canal. E por que eu digo isso todo dia? É um momento extremamente difícil, né? Apoiar o jornalismo independente, plural, democrático e de qualidade é essencial, né? Mais ainda com o ano de 22 que teremos. E tem duas formas, é muito fácil, entre pelo computador, você vai lá, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, seja membro, tem as duas formas. Pelo celular também, tem alguns celulares que diz que tem dificuldade, aí eu falo, vem ao computador, coisa de 1, 2 minutos você consegue fazer isso, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá tem os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Nos encontramos amanhã. Até!